Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Amados, durante essa semana eu estou compartilhando devocionais com vocês, debaixo do tema Nossa Vida é Cristo. Nós temos vivido dias que não têm sido muito fáceis, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas e amantes de si mesmas. E esse conceito de um ego humano elevado tem invadido a igreja e muitos amados acabam vivendo suas vidas como se não pertencessem a Cristo, como se não tivessem nascido de novo. Continuam vivendo em busca das coisas desse mundo aqui, desejando apenas as coisas materiais, buscando apenas realização segundo o conceito do mundo, segundo a sabedoria terrena. Amados, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nossa vida é para manifestar e expressar a vida de Cristo. É para refletir Deus nesse mundo. Hoje eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo falou assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados, o convite de Deus é para que nós sejamos imitadores de Cristo. Mas como que nós podemos imitar a Cristo? Compreendendo que Ele já morreu por nós e que Ele mesmo depositou a sua própria vida dentro de nós. Amados, nós não imitamos a Cristo com a nossa própria capacidade, não. Nós nos tornamos imitadores de Cristo com a capacidade que vem do próprio Senhor, com a vida que Ele mesmo nos deu. Uma vida santa, justa, reta e com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. E aí eu quero falar sobre um aspecto de como sermos imitadores de Cristo que eu acho muito interessante. E eu quero ler mais um versículo com você que está em João capítulo 5, versículo 30, que diz assim, é Jesus falando: por mim mesmo eu nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Amados, Jesus veio não para agradar a si mesmo, mas para agradar ao Pai. Outro versículo diz assim, que lá em João, no capítulo 12, nos versículos 49 e 50, ele fala assim, olha, eu não falo nada por mim mesmo, eu só falo o que Deus me mandou falar, o que o meu Pai me enviou e me ordenou para falar. Eu só digo exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amados, é interessante porque Jesus veio como homem, mas ele também é o próprio Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. E quando ele veio como ser humano, ele viveu como 100% homem, mas 100% Deus, compreendendo que o Espírito de Deus estava nele, então ele era um com Deus. E o Espírito Santo hoje está em nós, somos um com Deus. Como que podemos imitar a Cristo? Vivendo exatamente como ele viveu, não procurando agradar a nós mesmos, mas procurando agradar ao nosso Pai. Não vivendo, fazendo, falando aquilo que vem de nós mesmos, mas vivendo, fazendo e falando aquilo que nós recebemos do nosso Pai, de Deus. E amados, nós temos a palavra de Deus escrita, a palavra nos guia em todas as coisas. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando oramos, podemos nos relacionar intimamente com Deus por meio do Espírito. Lembrando que é o Espírito do próprio Deus. Ah, amados, nós podemos viver assim como Jesus viveu. Não vivendo para nós mesmos, mas vivendo para o nosso Pai, não fazendo as coisas por nós mesmos, mas fazendo tudo aquilo que recebemos do Pai, por meio da palavra e por meio da oração. Assim seremos, como o apóstolo Paulo disse, imitadores de Cristo. Por que o apóstolo Paulo ele falou isso? Tornem-se meus imitadores. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo de que ele, quando ele nasceu de novo, depois que ele nasceu de novo, ele
deixou de viver para si mesmo e começou a viver para Deus, recebendo a direção de Deus e vivendo aquilo que Deus direcionava ele a viver, a pregar, a fazer. E nós podemos viver assim, recebendo de Deus as direções de Deus e vivendo, fazendo, falando tudo aquilo que recebemos do Pai. E hoje temos um benefício extraordinário, que é termos a palavra de Deus escrita. Nós temos a palavra de Deus escrita, temos muitas e muitas direções na palavra. E quando não compreendemos algo, quando não temos uma direção explícita na palavra, nós podemos orar e em oração receber a direção de Deus. Lembrando que a direção de Deus está sempre de acordo com a sua palavra, com o seu caráter, porque Deus não muda. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor nos deu uma nova vida. Obrigada porque nós podemos viver por meio dessa vida. Pai, nos ajuda a vivermos como Paulo viveu. Ele disse, tornem-se meus imitadores. Nos ajuda a vivermos como Jesus Cristo viveu. Queremos ser imitadores de Cristo. Sabemos que Jesus, enquanto andou como homem nessa terra, não fez nada por si mesmo, mas viveu para a sua glória por meio de ti. Tudo o que ele ouvia de ti era o que ele fazia. Ah, Senhor, é assim que queremos viver, ouvindo do Senhor a sua direção, por meio da tua palavra, por meio da oração e vivendo para a tua glória. Não procurando agradar a nós mesmos, mas agradarmos a ti, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos assim, nos ajuda a compreendermos que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo, para a glória de Cristo. Nos ajuda a compreendermos isso, Pai. Nos ajuda a entendermos a vida do reino de Deus e a vida no reino de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda, limpa o nosso coração de todo egoísmo, de todo orgulho. Nos rendemos nessa manhã a Ti. Queremos nos tornar imitadores de Cristo, não procurando agradar a nós mesmos, mas procurando agradar ao Senhor, o nosso Abba, o nosso Paizinho. Nos ajuda em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.